Olá, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Vamos continuar a nossa série de meditações em 1 Pedro. Hoje, 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 22. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. O Senhor nos diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Além da morte, se há uma certeza nessa vida, é que nós passaremos por sofrimento. Alguns mais, outros menos, isso de acordo com a soberania de Deus. Mas o fato é que o sofrimento é uma realidade neste mundo caído. E nesta epístola, Pedro trata de 2 maneiras pelas quais nós vamos sofrer ou reagir ao sofrimento. Nós podemos sofrer como cristãos, glorificando a Deus, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, ou podemos sofrer por causa dos nossos próprios pecados, das consequências dos nossos pecados e das nossas reações pecaminosas às situações ao nosso redor, ou das consequências das nossas ações, dos nossos pecados. E Pedro exorta a esta igreja a quem ele escreve, que estava passando por um duro sofrimento, por uma grande perseguição. Eles estavam dispersos, muitos perdendo seus entes queridos, perdendo seus bens, sendo ali perseguidos, zombados, caluniados, difamados, escarnecidos. E Pedro os exorta a que eles sofram com Cristo Jesus e como Cristo Jesus sofreu, glorificando a Deus, certos que, embora esses crentes e nós hoje passemos por sofrimentos, o que nos aguarda é a glória final. Vale a pena sofrer com Cristo, porque Ele tem reservado glória para nós. No capítulo anterior, ou nos versos anteriores, aliás, que nós estudamos, nós percebemos que Pedro nos exorta a não sofrermos como malfeitores, a não sofrermos pelos nossos pecados, mas a nós sofrermos como cristãos, por causa do nosso bom testemunho, por vivermos o cristianismo na prática, querendo antes de tudo agradar a Deus e não a homens, a não ficar bem com todo mundo, mas a viver o Evangelho na prática e a pregar o Evangelho. Quando você é cristão, assume a sua identidade, proclama o Evangelho e vive o Evangelho na prática, você vai incomodar. As pessoas, assim como odiaram a Cristo, odiarão a igreja e os cristãos. Paulo diz: aquele que quer viver de modo piedoso vai ser perseguido. E se essas marcas que acompanharam a Cristo, da perseguição, do escárnio, não acompanham a vida do cristão, tem algo errado. É claro que em alguns contextos, não necessariamente a gente vai sofrer o tempo todo em perseguições severas e duras, mas hora ou outra nós vamos nos deparar em situações que vão nos levar a exigir maior intensidade de sofrimento. E será que nós temos negado a fé ou temos preferido um discurso de ficar bem com todos, de não desagradar? Pedro aqui fala muito sobre isso, sobre este sofrimento. E nestes versos, Pedro vai colocar o foco em Cristo Jesus. Ele exorta os crentes a sofrerem com Cristo, a suportarem o sofrimento com a graça de Deus, a não sofrerem como malfeitores, mas a estarem dispostos a sofrer por Cristo e a sofrer com Cristo, uma vez que os cristãos estão unidos a Cristo. O que acontece com Cristo acontece conosco. Por exemplo, quando Cristo morreu, embora o seu sacrifício foi único, ao que nós vamos ver, mas a igreja morreu com ele, a igreja estava ali unida a ele de modo espiritual. Nosso velho homem morreu, foi crucificado com Cristo Jesus. Nós morremos para quem nós éramos, morremos para a velha natureza,
para a escravidão do pecado. E quando Cristo ressuscita, ali também está a nossa garantia de uma nova vida, tanto do novo nascimento quanto da ressurreição final. E tudo que Cristo herda agora é nosso, porque nós estamos em Cristo. A justiça de Cristo agora é nossa. Deus nos vê em Cristo. Tudo aquilo que Cristo herdou, Ele compartilha conosco. Mas nós nos identificamos então com Cristo, tanto no sofrimento como na sua glória. E a partir do verso 18, Pedro vai colocar Jesus Cristo aí diante de nós como modelo máximo desse sofrimento, que é acompanhado de uma glória que Deus dá, de uma glória que Deus derrama sobre aqueles que o honram, sobre aqueles que o servem. E isso diz respeito também à nossa vida, é um encorajamento para nós, pois aquilo que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. Claro que com algumas diferenças, é óbvio, como nós vamos ver aqui. Mas se sofremos com Cristo, participaremos também da sua glória. Mas aqueles que rejeitam a sofrer com Cristo e por Cristo, não vão também participar da sua glória. Cristo é colocado aqui com este modelo máximo de alguém que enfrentou sofrimentos, mas também, como consequência, experimentou glórias eternas, indizíveis, e Ele compartilha conosco. Nesses dias que temos vivido, você está disposto a testemunhar da sua fé? Como você tem reagido ao sofrimento? Como você tem se comportado diante deste cenário de pandemia, de crise política, econômica, crise internacional, de uma promiscuidade crescente, do pecado se tornando cada vez mais normal? Como você, cristão, tem se comportado? Você tem sofrido por Cristo? Você tem sofrido pelo Evangelho? Você tem sofrido com Cristo? Ou você tem buscado o favor, as glórias dos homens, a glória deste mundo, ficar bem com todo mundo, ter um discurso que não incomoda? Ou você está sofrendo às vezes por algo que não tem nada a ver com o Evangelho, que é coisa sua, que são movimentos seus ou ideologias mundanas? Por que você tem sofrido? Você sofre por Cristo e o seu coração? Espera a glória para o aqui e agora? Espera a glória deste mundo? Ou seu coração encontra a paz na graça que Deus dá em meio ao sofrimento e na glória futura que Cristo trará na sua vinda? Vamos ver sobre estas coisas hoje, à luz deste maravilhoso texto de Pedro para o nosso coração. Bom, primeiramente aí, verso 18, nós vamos encontrar a verdade de que Cristo sofreu, Ele morreu por nós para nos conduzir a Deus. O texto diz, pois também Cristo morreu. Olha aí como Pedro inicia o versículo, pois também. Ele acabou de falar do sofrimento dos cristãos, e aí ele vai dizer, pois também Cristo morreu, ou numa outra tradução, sofreu. Talvez a tradução sofreu tenha mais sentido dentro do contexto, porque Pedro na carta toda fala sobre sofrimento, e ele vem falando sobre o sofrimento dos cristãos. Ele vai dizer, não só os cristãos sofrem, mas se lembrem que antes de tudo, Cristo também sofreu, mas Cristo não é um igual a nós, Ele não é mais um como nós somos. Quando Pedro coloca o exemplo de Cristo, isso deve chocar o nosso coração, porque nós sofremos por vivermos em um mundo caído, nós quebramos a lei de Deus, nós somos responsáveis, juntamente com os nossos primeiros pais, por este caos, por este mundo estar como está. É a quebra da aliança que causou todas estas desgraças que nós temos no mundo. Mas ele diz assim, Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós servimos, Ele também sofreu. E é maravilhoso isso, porque nós servimos a um Deus que antes de nos exortar a uma postura, Ele já fez isso por nós. Cristo, mesmo sem ter pecado algum, Ele veio, se encarnou, se tornou homem, sendo Deus, assumiu uma natureza humana sem deixar de ser Deus, mas Ele se tornou verdadeiramente homem e experimentou de todas as coisas que nós experimentamos, com exceção do pecado. A Bíblia diz isso, que Ele se tornou participante da natureza humana, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui o texto diz que Ele sofreu, também Cristo sofreu como nós sofremos, mas há uma diferença, é claro, no seu sofrimento. Aqui diz que foi de uma vez por todas, de uma única vez, porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram provisórios.
O salário do pecado é a morte. Quem morria era ali o cordeiro, que já apontava para o sacrifício de Jesus. Eles eram imperfeitos e provisórios, porque eram sangue de animais e também porque era administrado por sacerdotes humanos e pecadores, que tinham primeiro que derramar sangue pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. E esses sacrifícios eram repetidos, como por exemplo da expiação, era algo anual e havia necessidade de repetição. Mas Cristo morreu uma única vez, Ele morreu de uma vez por todas. É o que toda a Bíblia ensina desta morte vicária, substitutiva de Cristo no lugar do pecador. E Hebreus, por exemplo, fala muito da eficácia, várias vezes o autor aos Hebreus, porque ele está combatendo os judaizantes que queriam dizer que Cristo não era suficiente, eles precisavam voltar às práticas judaicas do Antigo Testamento. E Hebreus vai dizer que aquilo tudo era sombra, era tipo de Cristo, mas quando Cristo vem, Ele cumpre tudo nele, e voltar a estas práticas seria um atraso ou até mesmo negar a fé e a suficiência de Cristo Jesus. Cristo morreu uma única vez, o seu sacrifício foi perfeito, satisfez a justiça de Deus. Na sua vida, Ele cumpriu toda a lei de Deus no nosso lugar de maneira perfeita, e quando Ele entrega-se na cruz, a sua morte pagou pelos pecados dos seus, não sobrou nada de dívida, Ele pagou até o último centavo, como diz Colossenses, que na cruz Cristo rasgou o escrito de dívida. Nesse sentido, o cristianismo, ele é único, não tem religião que se compare ao cristianismo nesse sentido, porque o cristianismo diz, tudo já está resolvido, tudo foi resolvido na cruz de Cristo Jesus, há 2000 anos atrás. Cristo já resolveu a nossa vida e o problema da nossa morte na cruz foi de uma única vez. O cristianismo é uma religião da graça. Deus nos salvou pela graça em Cristo Jesus. É uma obra de Deus, do Deus triuno. Quando Cristo ali se entrega pelos nossos pecados e ressurge, foi naquele único ato, na sua pessoa e obra, que Ele consumou. Hoje nós somos alcançados quando esta salvação é aplicada a nós. Mas nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Nós precisamos receber pela fé a salvação, fé esta que é um dom de Deus. E uma vez salvos, nós devemos responder a esta salvação com a nossa diligência, com a nossa desobediência, com a nossa gratidão, com a vida de santidade. Mas nós só desenvolvemos a salvação porque Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas Cristo se entregou uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aqui nós nos lembramos de Paulo em Romanos, quando ele diz assim, por um pecador, um ímpio, né? Ninguém vai morrer por outra pessoa assim, dificilmente, talvez por um bom alguém se anime a morrer, não é? Mas Deus prova o seu amor por nós, por ter Cristo morrido pelos nossos pecados, né? Quando nós ainda estávamos debaixo da ira de Deus. Então, aqui é algo maravilhoso que nós encontramos, que Cristo morreu pelos pecados dos seus, né? E o justo pelos injustos. Lembra que Pedro nos exortou que nós não devemos sofrer como malfeitores, né? Verso 13, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E agora ele diz, Cristo, o justo, perfeito, sem pecado, Ele sofreu por injustos, e Ele deu a sua vida por pecadores, por pessoas que estavam rebeldes contra Deus, pelos inimigos de Deus, que pecávamos contra Deus, tínhamos um coração vil, mau, longe de Deus, pecávamos por pensamento, por palavras, por obras, por omissões, estávamos debaixo da ira de Deus, havia maldade tremenda no nosso coração, éramos escravos do pecado e das trevas, inimigos de Deus. Mas Cristo, o justo, Ele morreu pelos injustos. E isso é lindo, isso é maravilhoso, que o Filho de Deus, sendo justo e perfeito, veio a este mundo dar a vida por nós, sofrer a ira de Deus que nós merecíamos. Naquela cruz, o justo morreu pelos injustos. E aqui está também um dos porquês deste sacrifício ter sido uma única vez. Porque Cristo não tinha pecado dele mesmo para ele expiar.
o seu sacrifício foi aceito, uma das razões é porque ele era justo, nele não havia pecado algum, dolo algum se achou na sua boca. Jesus é tudo que nós não somos, mas nele nós somos agraciados por Deus. Então este é o sacrifício de Cristo Jesus. Olha que diferença do sacrifício, do sofrer de Cristo, do morrer de Cristo pelos nossos sofrimentos. Se nós olharmos assim, nós merecíamos até o inferno. Até o inferno, nós merecíamos o inferno mesmo, né? Qualquer sofrimento que a gente passe aqui nessa vida não é nada perto do que a gente merece, né? Por isso que quando alguém pergunta assim, você está bem? Às vezes algumas pessoas já vêm responder assim, estou melhor do que eu mereço, né? E é isso mesmo. O sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo nem se compara com o que a gente sofre. Cristo não tinha necessidade disso, né? Mas por amor, por graça, Ele veio, sofreu por nós uma morte singular, inigualável, incomparável, pois não é simplesmente a morte de cruz. Outros morreram de cruz, mas é o fato espiritual. Cristo ali foi abandonado pelo Pai para que nós não fôssemos. Ele suportou a ira de Deus contra nós. Esse aí é o grande diferencial da cruz de Cristo Jesus. E quem somos nós para reclamar do sofrimento diante do que Cristo fez? O Deus a quem nós servimos sofreu dando a vida por nós para nos reconciliar. Tudo que nós venhamos a sofrer por Cristo não é nada diante daquilo que Ele fez. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses que nos foi dada a graça não só de crer, mas de padecer por Cristo. Ou seja, a graça tanto para eu creia pela graça, e se eu sofro também, a graça para me ajudar no sofrimento, e também pode ser entendido ali que sofrer por Cristo é um privilégio. Portanto, é um privilégio sofrer por Cristo Jesus. É uma graça sofrer por um nome tão sublime, tão justo, tão maravilhoso, tão excelso. Que privilégio! Olha como a gente enxerga o sofrimento de uma outra maneira. Seja o sofrer por causa de perseguições, pelo nosso testemunho, pela pregação, ou quando nós enfrentamos os sofrimentos que nos advêm, sejam enfermidades, crises financeiras e outras questões, glorificando a Deus, glorificando o nome de Cristo Jesus. Mas observe ainda no verso 18 a implicação da morte de Cristo. Diz aí, metade do verso 18, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então a aplicação da morte de Cristo é que Ele morreu para nos conduzir a Deus, para nos introduzir na presença de Deus. Aqui é a ideia da reconciliação, de fazer a paz entre nós e Deus, porque nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos separa de Deus. Se tem algo que separa o homem de Deus é o pecado. É a única coisa, nem Satanás, não é? A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É o seu pecado que separa de Deus. Isaías 59 já diz que os ouvidos não estão tapados, nem as mãos encolhidas para que Deus não ouça e não abençoe, mas é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E Cristo morreu para nos conduzir à presença de Deus. Essa ideia de condução é muito interessante, pegando o contexto do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, com as pedras representando ali as tribos, ele ia representando todo Israel com sacrifício para apaziguar a ira de Deus, para satisfazer a justiça de Deus. E ele conduzia então toda a nação de Israel à presença de Deus, no santo lugar, no recôndito, no lugar mais íntimo da habitação de Deus. Claro, ali que de maneira simbólica, né? Deus não mora em templos, né? Feito por mãos humanas. Ele é o Deus de todo o céu, de toda a terra, Ele é infinito, né? Mas aqui é a mesma ideia. Cristo, como sumo sacerdote, nos introduz na presença de Deus. É o que outros livros do Novo Testamento vão nos dizer, as profecias já nos diziam, também Hebreus vai nos dizer que Cristo, né, ali o véu se rasgou e Ele nos introduz, né, pelo vivo caminho, isto é, na sua carne, e Ele nos coloca no Santo dos Santos, e nós temos acesso ao trono da graça para socorro em ocasião oportuna. Então a aplicação da morte de Cristo é a reconciliação com Deus, é estarmos em paz com Deus, é nos conduzir à presença de Deus. E aqui diz que Ele foi morto sim
na carne, mas vivificado no Espírito. Aqui é um texto um pouco difícil, né, de nós interpretarmos. Alguns dizem que vivificado no Espírito seja o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ressuscitou Cristo, portanto ele está vivificado no Espírito. Ele morreu na natureza humana, mas ressurgiu pelo Espírito Santo. Seria estranho dizer que ele morreu na carne, mas o Espírito ficou vivo, né? Porque a morte é justamente a separação do corpo e da alma, né? Outros entendem que ele foi morto na carne. Carne aqui seria sinônimo não do seu corpo físico, mas de natureza humana, o que é possível outras vezes na Bíblia, né? Por exemplo, obras da carne não quer dizer que a gente peca só com o corpo físico e que a alma é pura. Obras da carne quer dizer obras da nossa natureza humana. Então, quando diz aqui que ele foi morto na carne, ou seja, na sua existência aqui, encarnado, ele morreu de verdade, mas ele foi vivificado no Espírito. A ideia de Espírito seria que agora ele vive em um estado espiritual diferente. Seria o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, né, quando ele diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificador. Ou seja, quando Cristo ressurge, ele já ressurge inaugurando a nova criação, já faz parte de um novo estado, né, de uma nova era, vamos dizer assim, nova era no sentido bíblico, né, num bom sentido. Ele inaugura, né, um novo tempo, um novo estado que é designado aí na Bíblia de espírito, né? Não é que a gente não vai ter corpo. Aliás, a ressurreição final é justamente a ressurreição do corpo, né? A união do corpo com a alma e a glorificação para a gente habitar na nova realidade, no novo céu e na nova terra. Então, eu creio que à luz de vários comentários do texto aqui, ainda que a gente considere que possa ser até o Espírito Santo, a gente pode juntar até essas duas coisas, né? Que na natureza humana ele morreu de verdade, ele morreu, e se ele não morreu, estamos ainda nos nossos pecados, né? É importante dizer que ele morreu, e ele foi vivificado no Espírito, ou seja, aqui é uma referência à sua ressurreição. Quer remeta ao estado novo, né, que ele inaugura, ou quer seja uma obra do Espírito Santo que inaugura também este novo estado. Em suma, aqui está falando que Cristo morreu e ressuscitou. Ele está vivo, né? E isto só é possível nós sermos conduzidos a Deus porque ele de fato morreu e ressuscitou. Se ele tivesse permanecido na morte, significaria que o seu sacrifício foi qualquer, como qualquer um de nós tivéssemos morrido. Mas o fato dele morrer, ele ter sido ressuscitado e ele ter ressuscitado pelo seu próprio poder, né? A Bíblia nos ensina que o Deus triuno participou da ressurreição, né? O Deus Pai ressuscitou, o Filho, ele mesmo venceu a morte e ressuscitou por si mesmo, e o Espírito também participou da sua ressurreição. Então, a gente percebe aqui de maneira linda, né, que é o fato dele ter ressurgido dos mortos, que garante que o seu sacrifício foi diferente, foi singular e foi aceito por Deus quando ele é assunto aos céus e recebido na glória. Ou seja, de fato, ele nos conduziu a Deus. Isso independe do seu humor, isso independe dos seus sentimentos, independe dos nossos méritos, das nossas obras. Isto é algo histórico. A nossa salvação está baseada neste fato histórico de que Cristo de fato morreu pelos nossos pecados e ele de fato ressuscitou, ou seja, o seu sacrifício no nosso lugar foi eficaz. Pelo seu sofrimento, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, Cristo Jesus nos conduziu de uma vez por todas a Deus. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que maravilha, que bênção! E em segundo lugar, versos 19 e 20, nós encontramos aqui a proclamação da vitória de Cristo Jesus. Isso tem muito a ver com o contexto aqui que fala de sofrimentos e de glória, de passarmos pela cruz, mas sabendo que receberemos a coroa, de suportarmos sofrimentos e sofrermos com Cristo, sabendo que também com Ele nós participaremos de uma glória maravilhosa. Afinal, glória é um conceito que aparece muito aqui nesta epístola. Pedro fala de sofrimento, ensina os cristãos a passarem pelo sofrimento de maneira a glorificar a Deus e fala muito da glória, né? Coloca o coração dos crentes na glória celestial. Não é que a gente não vai fazer nada por este mundo, pelo contrário, a gente tem muitos motivos bíblicos
de não precisar se prender a ideologia nenhuma. O próprio cristianismo, para a glória de Deus, nos dá todas as razões para a gente lutar pelo bem social, mas a nossa esperança tem que estar na glória futura. E aqui ele vai dizer que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. É um texto extremamente difícil, né? Há várias linhas de interpretação e a gente acaba optando, se inclinando mais para uma do que para outra, né? O que não pode ser à luz da Bíblia seria pregar a gente que já morreu para dar uma segunda chance, né? O que pode desembocar em um purgatório e tudo mais. Por quê? Porque contraria o resto das Escrituras. A Bíblia não ensina que há uma segunda chance. A Bíblia não ensina em nenhuma outra parte de que depois que você morreu, você pode aí ser perdoado dos seus pecados, né? Às vezes algumas igrejas ensinam, se você foi batizado, isso é o que importa, depois vai dar um jeito, realiza ali uma missa, uma intercessão, depois vai dar um jeito, né? Você vai para o purgatório, vai pagar os seus pecados, porque a Bíblia não só não ensina isso aqui, como ensina o contrário, né? A Bíblia ensina que, por exemplo, Hebreus, aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Aqueles que morrem estão com o Senhor, aguardando, né, a volta de Cristo, e aqueles que morreram já estão condenados, né? A única salvação é pela fé em Cristo Jesus nesta presente existência. Quais seriam aqui as possibilidades, então? Alguns autores entendem que, quando diz, né, que no verso 20, que foi nos dias de Noé e pregou, né, e tudo mais, enquanto preparava a arca, que seria aqui uma referência a Cristo pré-encarnado. Afinal, de fato, Cristo está presente em todo o Antigo Testamento, ele é o Eu Sou, que depois vai se encarnar, então ele também é o anjo da aliança. Pedro mesmo aqui disse, né, que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas, capítulo 1, verso 11, que o Espírito de Cristo guiou os profetas para que eles falassem dos sofrimentos de Cristo e das glórias que acompanhariam a Cristo, 1 Pedro 1, 11. Então seria a ideia de que na pregação de Noé, enquanto Noé preparou a arca durante todos aqueles anos, né, foram vários anos em que Noé preparou a arca, aquilo foi uma pregação aos ímpios, só que eles escarneceram, porque eles não creram na pregação de Noé. Muito pelo contrário, eles ridicularizaram Noé, escarneceram de Noé. Isso tem sentido dentro aqui do texto, porque Pedro está falando a crentes que estão sendo escarnecidos, né? Então é como se Pedro dissesse, ó, vocês estão sofrendo a semelhança de Noé. Assim como Noé pregou e foi escarnecido, vocês também estão pregando e testemunhando e sendo escarnecidos. Então estes espíritos aqui seriam mais nesse contexto de que Cristo teria, através de Noé, né, no ministério de Noé, pregado aqueles que estavam lá, ímpios, rebeldes, né, daquele tempo. Mas a dificuldade é que espírito aqui seja aplicado a homens, né, que viviam naquela época e que agora estão mortos, estão presos por causa dos seus pecados, né? Porque a palavra espíritos aqui geralmente se refere a seres espirituais mesmo. Então seria um pouco estranho, porque geralmente em outras situações, eu não vou prolongar muito, depois você pode pegar comentários aí como do Kistemacher, do Hendrickson, do Hernandes Dias Lopes, artigo que você pode achar aí no site Monergismo, né? Ou um outro comentarista aí da sua confiança, né? E você vai poder prolongar nesse assunto. Só estou apresentando aqui, tá bom? Então seria estranho que alguns comentaristas coloquem estudiosos do grego, que essa expressão se refira a seres humanos, porque geralmente ela é acompanhada de outras coisas, não fala de espírito sozinho. Seria essa uma possibilidade. A outra possibilidade aqui seria que Cristo, na verdade, pregou aos anjos caídos na cruz. Quando ele entrega a sua vida e ele ressurge, ele proclama publicamente a sua vitória. Não é que ele foi lá e pregou para Satanás se converter, para dar uma chance para os anjos. Não é que ele desceu ao inferno, embora no credo apostólico esteja esta expressão, né? Desceu ao Hades. Há várias interpretações aí para Hades. Alguns já trazem no rodapé, né? Desceu às regiões inferiores da terra. Ou seja, a sua encarnação já significa isso. Quando ele vem à terra e habita entre nós, já seria a sua humilhação.
Mas nós compreendemos, né, a teologia reformada de que Cristo não é que ele foi no inferno e pregou lá para as almas que estavam lá se arrependerem, ou para Satanás, né, tirou a chave do diabo, como se o diabo mandasse no inferno, né? O inferno é a presença de Deus sem a sua graça, né? Deus é quem julga, tanto o diabo quanto os ímpios vão estar sofrendo no inferno e no lago de fogo, né? Afinal, o inferno, os ímpios, o diabo vão ser tudo lançados no lago de fogo, né? Essa ideia de diabo com garfinho, essa ideia de diabo com garfinho espetando os ímpios, né? Isso é uma figura que não é bíblica. Mas a ideia de que é muito parecido com Colossenses, quando diz no capítulo 2, se você quiser abrir lá também, Colossenses capítulo 2, quando diz lá, não é, o seguinte, capítulo 2, 14 e 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então seria esta a outra possibilidade, né, de que Cristo, quando ele entrega a sua vida e ao ressurgir, vencer a morte no terceiro dia e ascender aos céus e se assentar no trono, ele proclamou publicamente a sua vitória. Porque a ideia aqui de pregar, a ideia de pregar não é só pregar o evangelho. A palavra aqui pode ter o sentido também de proclamar. Então seria esse o sentido, o qual foi e proclamou a sua vitória aos espíritos em prisão, que seria Satanás e os seus anjos, né? Ou seja, de que eles foram derrotados, Cristo venceu, esmagou a cabeça da serpente, Cristo despojou os principados e potestades. Isso tem sentido se nós olharmos também o verso 22, quando diz assim, aí de 1 Pedro 3, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, Cristo vence, esmaga a cabeça da serpente, cumpre as profecias do Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, quando lá diz que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher e este esmagaria a cabeça da serpente. E aqui Cristo então proclama a sua vitória. E fica enfatizado aqui a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre os principados e potestades. Aí a palavra espírito teria todo o sentido, né? E diz aqui, né, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus guardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Aí a gente também vai para uma outra teoria muito interessante, né, muito debatida aí, de que aqui esses espíritos nos dias de Noé se referem lá a Gênesis 6, de que os filhos de Deus ali seriam espíritos malignos que vieram e se interessaram pelas filhas dos homens. Então eles tiveram relacionamentos onde surgiriam ali os gigantes e onde a degradação humana chegou num nível tal que logo em seguida Deus pesa no coração dele, a ira dele vem e ali vem o dilúvio e ele salva só a família de Noé. Filhos de Deus ali se refeririam a esses anjos caídos, mas eles são chamados filhos de Deus não no sentido de relacionamento, de filhos adotivos, mas no sentido de criação. Eles são criação de Deus, mas que se corromperam e se perderam, como diz Judas, né? Deixaram o seu estado natural. Por exemplo, Jó diz, né, que estavam ali entre os filhos de Deus que se apresentaram diante de Deus, Satanás estava entre eles. Então seria esta maneira de se referir ao diabo como criação, claro que caída, e que não tem nada a ver com Deus nesse sentido de relacionamento, né, ou de redenção. Mas seria que esta uma das possibilidades também, não é? E aí Pedro enfatiza no verso 20 a longanimidade de Deus, de que Deus é paciente, de que Deus é longânimo, assim como ele foi nos dias de Noé, ele continua sendo longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca, todos serão alcançados pela pregação do Evangelho, aqueles que pertencem a Deus virão à fé. Deus é longânimo, ele foi longânimo durante todo o Antigo Testamento, é o que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, né, da longanimidade de Deus, que Deus suportou muita coisa, porque Cristo viria fazer justiça pelos seus, e porque também toda a justiça dos ímpios será
ali satisfeita na segunda volta de Cristo, quando Ele trouxer juízo sobre todas as coisas. Então enfatiza aqui a paciência de Deus, como Deus é longânimo, como Deus susta a sua ira, como Deus não derrama imediatamente a ira que nós pecadores merecemos, mas Ele é longânimo e é a causa de nós não sermos aí exterminados, né? E diz aí também a graça de Deus. Você encontra aí no verso 20, né? Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então fala da graça de Deus naquele ambiente tão pecaminoso, de ainda salvar Noé. Afinal, diz lá que Noé achou graça diante de Deus. Então não é porque não era melhor do que os outros, não é porque Noé não merecesse juízo, mas foi por pura graça. Noé achou graça diante de Deus e ele e a sua família foram ali salvos. Bom, então se nós assumirmos aí a posição de que Cristo no Antigo Testamento pregou lá através de Noé o Evangelho e muitos ali recusaram, nestes homens ímpios que são chamados aqui de espíritos que hoje estão em prisão, eles recusaram o Evangelho, mas Cristo vem e proclama a sua vitória. E fica enfatizado aqui a paciência de Noé em meio ao sofrimento e a uma geração ímpia, de usufruir desta longanimidade de Deus e ser salvo pela graça. Ou quer nós assumamos aí a posição de que na verdade é uma proclamação pública da vitória de Cristo aos principados e potestades, e que logo em seguida Pedro introduz aí o exemplo de Noé aos seus leitores e a nós hoje, de como Noé suportou escárnios e de como a longanimidade de Deus ali se faz presente para que haja salvação. Estas duas posições pelo menos nos trazem algo em comum, de que nós devemos e podemos padecer sofrimentos, certos de que Cristo venceu, Cristo está vivo, Ele venceu a morte e Deus é gracioso, Ele é longânimo para salvar, mas a sua longanimidade não é desculpa para a gente viver uma vida longe de Deus e adiar o nosso compromisso com o Senhor. É para já. E em terceiro e último lugar, os sofrimentos e a glória de Cristo nos trazem aqui outras implicações maravilhosas para a nossa vida. No verso 21 aqui, o autor continua falando do episódio de Noé, da arca, como um tipo e uma sombra de uma realidade superior, espiritual, que Cristo traria. E diz aqui que a arca, este episódio aqui, figurando o batismo, agora também nos salva. Pedro aqui está dizendo que a arca, aquele evento, a arca com 8 pessoas seladas ali com os animais, boiando naquela água, é uma sombra, um tipo, é uma figura do batismo que agora nos salva. Mas não o batismo, primeiramente aquele da administração do sacramento em si. Não é que se você aspergir água ou mergulhar aí numa piscina ou num rio, você resolveu os seus problemas e está salvo. Esta prática é bíblica e é ordenada por Deus, mas ela deve ser acompanhada da realidade do coração. É semelhante à circuncisão. A circuncisão sozinha não salva ninguém, pois ela não tem o poder de mudar o coração. Ela deveria ser acompanhada de uma circuncisão do coração, de uma remoção da imundícia do coração, da alma, tirar o coração de pedra e colocar no coração de carne. O Antigo Testamento já falava disso, Deus já requeria isso do seu povo, que houvesse uma circuncisão do coração, e Deus prometeu isso. E o batismo é essa circuncisão na nova aliança da alma, do coração, e que todos participam. É logo que em seguida, necessariamente, deve seguir a administração do sacramento, do batismo, do derramar de águas, ou se você for de uma outra denominação, da imersão. Mas aqui está dizendo que esta arca foi uma figura do batismo. Por quê? Ao mesmo tempo lá em que Deus estava executando juízo sobre o pecado e o pecador, sobre os ímpios,
Deus também estava administrando a sua graça e a sua salvação. A mesma água que sepultou os ímpios e uma velha criação, vamos dizer assim, de um tempo passado, né, em que Deus reprovou aquela geração e tudo se fez novo quando Noé nasce da arca e o sol brilha novamente. Aquela mesma água fez boiar a arca e naquela arca ali aquelas pessoas estavam salvas, estavam seguras pela graça de Deus. Então a arca já prefigurava o batismo que Cristo traria, mas não de algo simplesmente externo, é o que diz aí o verso 21, não sendo a remoção da imundícia da carne. Não é simplesmente um lavar exterior, uma cerimônia de purificação exterior, um rito exterior, como por exemplo os fariseus da época de Jesus pensavam: Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos? E eles acrescentaram várias práticas diárias e ficavam de olho no povo, né, observando se o povo cumpria perfeitamente esses ritos de lavagem, né, de purificação com água. Alguns estudiosos dizem aí que eles lavavam as mãos no sentido cultico, né, religioso, umas 30 vezes por dia, né, mais do que você passa álcool em gel nessa pandemia, né? Mas aqui diz que não é a remoção da imundície da carne, uma imundície externa, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha aqui mais uma vez a referência à ressurreição de Jesus, a sua vitória, a proclamação da sua vitória. Olha como mais uma vez Pedro enfatiza a ressurreição de Cristo, ou seja, na nova aliança que Cristo traz, que Ele inaugura no seu sangue, na sua pessoa, que está fiada, né, alicerçada na pessoa e na obra de Cristo. Esta nova aliança em Cristo, por meio do poder da ressurreição de Cristo, da realidade de que Cristo vive, de que Ele venceu a morte, de que o seu sacrifício, a sua oferta foram perfeitos e eficazes. À luz desta realidade, nós podemos nos apropriar de uma consciência boa para com Deus. E por que é importante uma consciência boa para com Deus? Porque sem Cristo só há culpa. Sem Cristo a nossa consciência só dói e dói muito, principalmente se você conhece a palavra de Deus. Sem Cristo nós permanecemos aterrorizados diante de Deus. Sem Cristo só resta o medo, o pânico, o pavor. Sem Cristo a nossa consciência está manchada diante de Deus. Há culpa, há corrupção, há dor de consciência. Mas à luz de Cristo, eu e você podemos, sem arrogância, né, sem nos acharmos, não é confiando no nosso mérito, na nossa fé, na nossa capacidade, mas com humildade, com reverência, com temor e tremor, mas alicerçados na pessoa e na obra de Cristo, nós podemos clamar a Deus, nós podemos requerer no bom sentido algo diante de Deus, pelos méritos de Cristo. Nós podemos nos apresentar a Deus, nos aproximar de Deus com boa consciência, não por causa da nossa consciência em si, mas por causa da justiça de Cristo Jesus. Porque Deus me vê em Cristo, Deus me vê coberto com a justiça de Cristo Jesus. Então Deus, quando olha para mim, vê aquilo que Cristo fez, a justiça perfeita cumprida em Cristo Jesus. Então quando eu vou em Cristo pedir, é como se Cristo pedisse. Por isso que Jesus diz: tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai dar. É claro que quando nós pedimos em nome de Cristo, não é nessa mentalidade carnal de cobiça, de pedir coisas materiais. Já temos a mente de Cristo, é pedir como se Cristo pedisse. Pedir em nome de, é pedir nos méritos de Cristo, mas com a mentalidade cristã, com a prioridade cristã. E é claro que se o nosso coração está inclinado a estas coisas, o Pai não recusará bênçãos espirituais para nós, né? Então é quando nós alinhamos o nosso coração com o de Cristo, é quando o senhorio de Cristo é vivido de maneira viva e intensa na nossa vida. Então nós podemos indagar uma boa consciência. Que maravilha, né? A coisa pior é você estar diante de alguém com dor na consciência, né? Algo terrível é ter algo entre você e uma pessoa, uma pendência.
gera constrangimento, gera culpa, gera vergonha, você fica ali sem graça, né, diante da pessoa, sua consciência dói. Quanto mais para com Deus, não é? Quem somos nós para nos apresentarmos diante de Deus? Mas Pedro aqui está dizendo que pela morte e ressurreição de Cristo, nós podemos indagar uma consciência boa para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Verso 22, né? O qual depois de ir para o céu, Jesus, né, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos nos achegar com ousadia, com confiança, com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Deus está nos exortando, nos convidando, nos convocando, venham ao trono da graça. Em tempo oportuno, em tempos de necessidade, em todo o tempo, venham em Cristo Jesus e vocês não serão lançados fora, vocês serão recebidos, acolhidos como filhos, os seus clamores serão ouvidos, as suas necessidades serão supridas. Deus agora é favorável a nós, tudo aquilo que era contra nós foi removido em Cristo, na cruz. Por isso que Paulo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o próprio Filho, que é o melhor que Ele poderia nos dar, porventura Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Que bênção que já não há mais nenhuma pendência. À luz de Cristo nós podemos conclamar, indagar uma boa consciência para com Deus. Concluindo, que maravilha, meus irmãos, o que aprendemos hoje aqui com Pedro sobre o sofrimento e olhando agora para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Primeiramente nós vimos aqui que o sofrimento e a glória de Cristo, através do seu sofrimento, nós fomos conduzidos à presença de Deus. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós fomos conduzidos num relacionamento de paz com Deus. E se Cristo, que é santo e justo, sofreu por nós pecadores, inverta isso daí. Se até Ele que é justo sofreu por pecadores, quem somos nós, pecadores redimidos, para não sofrermos pelo justo, com Cristo e por Cristo? Isso é um privilégio, é uma graça. Em segundo lugar, nós vimos aí nestes versos difíceis e polêmicos, não é? De que a morte e a ressurreição de Cristo também tem ensinamentos para nós hoje, e é algo que a Bíblia sempre vem nos ensinando, como por exemplo desde Noé. Se no tempo de Noé, naquele contexto de perseguição e de escárnio, a graça e a longanimidade de Deus permitiram que Noé testemunhasse e suportasse aqueles sofrimentos, nós também hoje somos chamados, à luz da obra de Cristo, temos muito mais motivos para sofrer por Cristo, para suportar os escárnios, enquanto aí pregamos como Noé também proclamou. E glória a Deus, porque Cristo Jesus venceu a morte e Ele proclamou aos principados e potestades. Ele ali os deixou envergonhados, né? Despojou os principados e potestades e expôs publicamente a sua vitória, e nele nós somos mais do que vencedores. E terceiro e último lugar, nós percebemos aí que assim como a arca prefigurou o batismo do coração, e nós vimos também em terceiro e último lugar, assim como a arca no meio daquele contexto de juízo também trouxe graça, a mesma água que trouxe juízo trouxe graça, e Noé e a sua família foram salvos. A obra de Cristo traz o verdadeiro batismo do coração, o lavar do coração, da alma, que é a indagação de uma boa consciência para com Deus. A paz entre nós e Deus, podemos nos achegar no trono da graça em Cristo, sabendo que Ele é vencedor e debaixo dos seus pés está absolutamente tudo. Ele reina soberanamente sobre tudo e todos. Que à luz disso, eu e você possamos ser mais e mais estimulados diante do sofrimento, a não sofrermos como malfeitores, a não sofrermos por causa dos nossos pecados, mas se sofremos com Cristo, que isso seja visto como um privilégio e que possamos reagir aos sofrimentos como cristão,
cristãos, não dando mau testemunho, mas glorificando a este Jesus que morreu por nós. Como você tem sofrido, como você tem encarado o sofrimento? Você está disposto a sofrer por Cristo Jesus, a tomar a sua cruz? Que Deus te abençoe e que a sua misericórdia esteja sobre nós, né? Um grande abraço.